E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós estamos no nosso quarto episódio da nossa série do Entre Sombras e Mistérios. Série essa que eu criei aqui para o canal com o intuito de ler tanto os livros da Agatha Christie, tanto livros do Mestre do Horror, o Stephen King. E no mês de abril, ou seja, no vídeo de hoje, o autor da vez é o próprio Stephen King. Eu estava há muito tempo querendo ler o livro que eu vou falar para vocês no vídeo de hoje, só que eu nunca encontrava um tempo, né? Encontrava um mês, encontrava uma diária ali certinha para conseguir colocar, né, para encaixar esse livro. Ele nem é um livro tão grande, ele é um livro pequeno, né, considerando com outros livros do King, que é famoso por escrever livros de 400 páginas para cima sempre, né? Nunca é abaixo disso, com algumas exceções, óbvio. E uma dessas exceções é o livro que nós vamos falar, vocês já viram, no vídeo de hoje. Celular, do autor Stephen King, um livro de distopia pós-apocalíptica envolvendo tecnologia e celulares. É uma premissa muito legal, foi uma premissa muito legal, e por isso que eu estava com tanta vontade de ler ele. Para vocês terem uma ideia, eu retirei esse livro na biblioteca aqui da minha cidade, né? Na cidade que eu moro. Tem uma biblioteca pequena, né? Até que pequena, mas com um acervo bem grande de livros. E eu retirei ele e eu fiquei, eu acho que 2 ou 3 dias com o livro na minha mão. Só que eu ia ter que viajar, então eu tive que devolver o livro na biblioteca pra mim não tomar uma multa gigantesca, né? Então não consegui ler o livro. Agora, nesse mês, tava com um pouco de tempo sobrando, tipo assim, 2 dias a cada semana de tempo sobrando, pra conseguir ler o livro, porque vocês sabem, eu falei no último vídeo que eu tava com muitas provas e trabalhos pra fazer na faculdade. Inclusive, finalmente acabou as provas do semestre. Agora só se eu tiver recuperação, mas acho que não vai acontecer, né? Enfim, então no vídeo de hoje, como vocês sabem, no Entre Sombras e Mistérios eu costumo dar uma resenha sem spoilers no início do vídeo, falando um pouquinho do livro, o que eu achei dele, como é que foi a experiência de leitura, e mais pro final, ali uns 5 minutinhos no máximo, eu falo os spoilers bombásticos pra vocês, né? Mas então é isso, bora pro vídeo que eu tenho muita coisa pra falar pra vocês sobre o celular do autor Stephen King. Mas antes, deixe seu like, se inscrevam no canal, bora pro vídeo que eu tô muito empolgado para falar sobre a leitura, mas antes fiquem com a intro do canal do Devorador de Livros. Estou de volta mais uma vez, e galera, como vocês viram pelo comecinho do vídeo, pela própria thumb do vídeo e pelo próprio título do vídeo, hoje eu vou estar resenhando Celular, do autor Stephen King. Um livro que foi lançado originalmente, né, publicado originalmente em 2006, mas ele veio para o Brasil em 2007 pela editora Objetiva, né, que era a editora que tinha os direitos, né, dos livros do Stephen King. Depois que trocou para a Companhia das Letras, né, mais especificamente para o selo Suma da Companhia das Letras, ele ganhou esta belíssima capa. A capa da Objetiva, meu Deus, é uma capa muito feia. Vou estar deixando para vocês aqui, se eu não me engano, é tipo um rosto vermelho, alguma coisa assim, é pelo menos essa lembrança que eu tenho quando estava fazendo pesquisa desse livro aqui, né? Porque caso vocês não saibam, eu também me informo sobre o livro, sobre o lançamento dele, onde ele foi lançado, sobre o autor. Isso rebate muito com o que eu estou estudando na faculdade, na matéria de quarta-feira, que é exatamente tipo a. Não é diversão, a diferença entre o que nos é ensinado na escola e o que nos é ensinado na faculdade. A gente bate muito nessa tecla, né, de que na escola a gente aprende a ler um livro e depois quando a gente vai fazer uma prova, a gente tem que botar o autor, o ilustrador da capa, quando ele foi publicado, onde o autor nasceu, qual é um sentido da vida ali do autor que faz sentido com o livro, personagem principal, enredo, clímax, desfecho, início, sabe, plot twist. E na faculdade não. Eu fiz inclusive uma prova, uma gincana sobre o livro O Alienista, que eu falei pra vocês no último vídeo, olha como é doido, né? E na gincana não tinha exatamente nada dessas perguntas, nada, nada, nada. Eram coisas totalmente aleatórias e diferentes e bem interessantes de se fazer. Gostei muito da gincana, inclusive, tá? E eu acho que com essa ideia do que a escola ensina pra gente de, tu lê um livro, tem que saber da vida do autor, tem que saber tudo sobre o livro, eu, antes de fazer o vídeo, eu faço uma pesquisa, né? Eu pego meu notebook lá e pesquiso o autor, né? Stephen King, mas enfim, onde ele nasceu, apesar de eu saber, né, que foi no Maine, ele mora no Maine. Aí vai lá, eu tô errado, mas deixa eu conferir. Stephen King nasceu em Portland, no Maine. Tá certo. Preciso então um pouco sobre o autor, onde ele nasceu, onde ele cresceu, qual que é o clímax da história, né, para não falar abobrinha aqui para vocês, vai que eu tenha interpretado uma coisa e seja outra, um pouco do enredo da história, né, até para me falar aqui sem spoilers, até porque eu me guio por esse roteiro do enredo para não acabar soltando assim sem querer um spoiler bombástico para vocês.
pouco das características de cada personagem que é mostrado no livro. Eu faço uma pesquisa enorme para cada livro que eu falo para vocês. Mas, como vocês sabem, né, eu tenho o costume de falar demais. Se deixar, eu poderia fazer uma live, acho, de 24 horas que eu não ter assunto, né? Eu ia ter muito assunto e ia falar. E, enfim, eu faço uma pesquisa enorme sobre cada livro que eu falo, mas eu tenho que me centralizar aqui em no máximo 20 minutos. Às vezes dá mais, na maioria das vezes dá mais, mas em 20 minutos eu tenho que falar para vocês a resenha do livro, tá? Enfim, eu só entrei nesse assunto nada a ver aleatório, porque para dizer, né, que eu faço uma pesquisazinha antes de falar aqui do livro para vocês, de cada um dos livros. E vocês imaginem no Lidos do Mês, que geralmente eu leio bastante livros. Eu tenho que fazer várias pesquisas. E eu gosto porque eu acabo aprendendo, né? Conhecendo um pouco da vida do autor, um pouco da história da obra. Ah, tá, lembrei. Eu tava falando da editora Objetiva, né? Enfim, ele trocou os direitos agora da Companhia das Letras e ele tem essa capa belíssima. Vocês viram, tipo assim, eu tava falando da capa do livro, daqui a pouco comecei a falar da faculdade, da minha gincana de prova. Eu devo ter algum problema sério. Bom, mas então bora logo para essa resenha, né? Primeiro, lembrando para vocês, uma resenha sem spoilers, ali uns 10 minutinhos, no máximo batendo 10 minutos, e depois mais uns 5 minutinhos com spoilers das coisas que acontecem que eu fiquei bem chocado durante a leitura. Em Celular, de Stephen King, este livrinho aqui, né, que ele tem no máximo 380 páginas, a gente acompanha um personagem chamado de Clayton Riddle, ou Riddle, eu acho que é Riddle, tá? Ele é um desenhista gráfico, eu acho que é assim que chama. Artista gráfico, lembrei, tá? Lembrei não, só ali, aqui atrás, que tá escrito literalmente isso aqui atrás. Ele é um artista gráfico, ou seja, ele desenha graphic novels, tipo HQs, tipo mangás, enfim, ele faz esses desenhos. E ele tá para ser aprovado, então ele viaja da cidade que ele mora, né? Ele tem uma ex-mulher, que é a mãe do filho dele, eles estão meio que separados. Mas enfim, tem essa ex-mulher e o filho que estão morando na cidadezinha e ele vai viajar até Boston para ele ser contratado, meio que vão dar um contrato ali para ele, né, para ele desenhar para uma grande editora, alguma coisa assim. O Clayton, então, que eu vou chamar de Clay, porque é assim que a gente acompanha ele na história, né, é só o apelido Clay. Ele chega em Boston, ele tá lá conversando com os caras e tal, vamos contratar, não vamos contratar, teu salário vai ser tanto, teu salário não vai ser tanto, vai mostrando um pouco do redor do que tá acontecendo no mundo naquele momento. Até que uma coisa muito doida acontece. O Clayton ele tá sentado, se não me engano, numa sorveteria, assim, tipo de bairro, né? Lá nos Estados Unidos, em Boston, sei lá. Ele tá sentado nessa sorveteria. Tem duas moças do lado dele. Inclusive, uma tá vestindo uma roupa verde. Eu lembro muito desse detalhe porque foi muito chocante o que aconteceu com ela, mas enfim. Ela tá vestindo uma roupa verde, ou a capinha do celular dela também é verde. Eu não sei, tá? Tem duas moças conversando. Tem um cara segurando um cachorrinho, assim, tipo, na coleira do lado. O trânsito tá acontecendo, as coisas estão acontecendo, tá tudo normal. Até que uma dessas duas moças que tá sentada, ela pega o celular dela, diz com o número ali, né, que não é iPhone, pra quem, eu acho que é meio óbvio, né, 2007 não eram iPhones, eu não sei como é que a gente fala, como é que você falava naquela época, mas tem outro nome, não é iPhone não, tá? Pega ali o celular dela, diz com o número, naqueles botãozinho, e faz uma ligação. E do nada, quando ela tá fazendo essa ligação, ela faz tipo assim, e fica parada, tipo assim, alguns segundos. E aí, do nada, ela larga o celular dela, ela vira pra amiga do lado dela e ataca ela, tipo, gruda ela na porrada e começa a meter porrada nela, assim, tipo, arrancar a pele dela com a unha. E elas começam a brigar feio. E aí o Clay, ele fica olhando, tipo assim, comendo o sorvete dele, pensando, meu Deus, que é essa, né? Tipo, o que que tá acontecendo aqui? Ele não sabe o que tá acontecendo, não faz a mínima ideia. E aí o cara que tá com o cachorro recebe uma ligação. Ou se não me engano, ele vai ligar pra polícia porque vê o ataque da menina, a outra. E quando ele pega o celular e bota no ouvido, pum, ele paralisa e larga o celular no chão. E ele simplesmente devora o cachorro dele. Ele começa a correr atrás do cachorro dele, o Clay se levanta pra tentar ver o que tá acontecendo. E o cara tá, tipo, segurando o cachorrinho assim no colo e mordendo ele como se fosse, tipo, um zumbi, tipo, um morto-vivo, sabe? Um monstro, assim. E aí o Clay, ele fica apavorado com isso, não sabe o que fazer e vê que várias pessoas que estão ali em volta ou pegam o celular para tirar foto, ou pegam o celular para ligar para emergência, para polícia, para o bombeiro, não sei, e todas elas começam a ficar infectadas. Parece que é um vírus transmitido diretamente do celular, né? Tanto que esse é o nome do livro. Isso se transforma praticamente em uma epidemia que gera uma pandemia mortal. As pessoas começam a ficar infectadas pelo celular por um vírus, por alguma coisa contagiante que tem dentro do aparelho. Não se sabe se é radiação, não se sabe se é aqueles. Eu não lembro como é que fala.
biológico, se é uma arma biológica, se é radiação, se é alguma coisa que tem dentro do celular que transmite para a pessoa e ela fica infectada, mas as pessoas enlouquecem. Uma coisa meio Bird Box, né, Caixa de Pássaros, do Josh Malerman, um livro que eu li e gostei muito. As pessoas ficam naquele estado, elas ficam eufóricas, elas ficam loucas, tipo assim, começam a matar todo mundo, começam a destruir tudo. E o Clay, ele começa a fugir dali. Ele foge desesperado e pensa, não, eu não vou pegar meu celular, eu não vou ligar para ninguém. Ele deixa o celular no bolso. E nisso ele encontra duas pessoas. O Tom McCurt, que ele é um político não, desculpa, que ele é um religioso, né? Ele tá com um terninho ali, com a malinha dele, tá indo pra igreja, pra missa rezar, não sei. E aí ele vê o que tá acontecendo e eles ficam assim, tipo, o que tá acontecendo? Não pega o celular, faz isso. Mas tem que ligar pra ambulância, pra emergência. Não, não pega o celular. Né, o Clay fala pra ele. E eles meio que formam ali uma duplinha e eles começam a fugir juntos, né? Porque o Tom, ele tá desesperado também, sem saber o que tá acontecendo. Primeiro ele pensa, possessão demoníaca. Até que eles encontram a pequena Alice, ou Alice, né? Mas eu vou chamar de Alice porque eu sou brasileiro. A Alice, ela tem 15 anos e os pais dela são infectados pelo vírus do celular e eles acabam se matando na porrada também. E a Alice fica junto com o Tom e fica junto com o Clay e eles formam ali um triozinho, né? O trio principal da história e começam a fugir pela cidade porque eles não sabem o que está acontecendo ali. Bom, ao longo da leitura, muitas coisas vão acontecer. Vai ter muita tragédia, muita desgraça, muita morte, muito gore, muita coisa brutal acontecendo direto assim com o. Eu tô com um tom na cabeça porque parece que eu tô. Parece que ele é o protagonista, tá? Mas é o Clay o protagonista. O Tom tá só na minha cabeça porque é um nome muito mais fácil. Mas enfim, o Clay, ele começa ali a guiar o Tom e a Alice para tentar fugir daquela situação. Então eles se escondem, daí eles vão para um prédio, daí eles vão para o mercado pegar mantimentos, aí eles pegam arma, pegam faca para tentar se proteger das pessoas. Porque as pessoas estão sanguinárias, elas querem matar, elas querem devorar. E ao longo do livro vai sendo construída essa e ao longo do livro vai sendo construída essa tensão de apocalipse mesmo, sabe? De mundo pós-apocalíptico. Chega um momento que eles se dão conta de uma coisa. Os Phoners, né, que é assim que eles são chamados, as criaturas, os zumbis, né, porque aqui eles são praticamente como zumbis. Eu tava lendo esse livro tanto no Kindle, tanto no audiobook. Não tive tempo, realmente, infelizmente, de pegar o livro físico na mão para ler. Queria muito, porque ele é tão bonito. Essa capa dele é tão linda, com preto, com amarelo, né? Inclusive a cor do meu uniforme no café, que nem vocês viram no último vídeo. E eu não consegui pegar o livro físico, porque do café pra faculdade, da faculdade pra casa, da casa pro café, do café pra faculdade, da casa pra casa, entendeu? Eu nunca tava em casa, nunca tava sentado, nunca tava. Inclusive, teve um dia que a minha cabeça simplesmente entrou em colapso, me deitei na cama e fiquei chorando desespero por não ter tempo para fazer nada, né? Mas vida de adulto é assim mesmo, a gente se acostuma uma hora. Só às vezes a cabeça entra em colapso. E eu não tive tempo de pegar o livro físico na mão. E aí eu tava lendo pelo Kindle no ônibus, lá na faculdade, enfim, e no audiobook no trabalho. Tanto que eu terminei esse livro aqui em 5 ou 6 dias, né? Mesmo ouvindo no audiobook, lendo no Kindle, mesmo ele sendo finíssimo. Mas enfim, lá no audiobook eles chamavam os zumbis de phoners, né? Seria tipo os usuários de celular ou os zumbis do celular, mas eles chamavam de phoner. É tipo Phoner, phoner, tá? Então eu vou falar isso para vocês entenderem. Eles descobriram que os phoners, eles conseguiam se comunicar. Só que não era uma comunicação do tipo, né? Isso ficou ridículo, mas não era uma comunicação tipo zumbis. Era uma conexão mental. Era como se eles fossem ciborgues zumbis ou zumbis ciborgues, né? Eles não precisavam falar, eles não precisavam apontar, eles não precisavam fazer linguagem nenhuma. Se um Foner enxergava o Clay, o Foner que estava no outro lado do mundo sabia onde o Clay estava. Isso era muito mais difícil, porque imagina, lidar com um apocalipse zumbi já é difícil. Só que lidar com zumbis tecnológicos e com conexões mentais é muito mais difícil. Eles perceberam então que os phoners, os zumbis tecnológicos, eles estavam evoluindo como se fosse um celular, ganhando updates a cada tempo que passava. A cada 2 dias era um update novo, entendeu? Então primeiro eles eram aqueles zumbis tipo lá, e depois eles foram tipo ficando reto, depois as mãozinhas para baixo, depois eles foram andando mais rápido, depois eles começaram a correr e depois eles estavam se comunicando mentalmente. Uma coisa muito parecida, inclusive, né, com o que eles fizeram em Stranger Things. Né, pra quem assistiu a série, já dando um spoiler assim, pá na cara de vocês, tem o Vecna, que ele é tipo o fodão lá, o bichão do mundo invertido, que na verdade não é do mundo invertido, enfim, é de outro planeta.
E tem os Demogorgons, que são tipo os Foners da nossa história. E o Vecna consegue ver as coisas, e tudo que ele vê, os Demogorgons, que são as criaturas ali, que são servas dele, enxergam também. É a mente colmeia que eles chamam lá em Stranger Things. E o Stranger Things. E o Stephen King usa o mesmo termo, mente colmeia, né? A visão coletiva. Então todos os Foners vê o que um Foner vê. É muito doido, é muito bizarro e é muito assustador. Quando as coisas parecem que estão melhorando, é aí que tudo piora e é aí que tudo dá merda. Mas eu não posso falar pra vocês mais nada, né, sem spoilers. No caso, não posso falar mais nada pra vocês porque senão vai ser spoiler. Até aqui, na verdade, teve alguns spoilerzinhos, mas nada muito bom, muito bombástico. Então agora, gente, se você já leu o livro e quiser me acompanhar na parte dos spoilers, tá? Se você não leu o livro e não quer saber nenhum spoiler, quer ler isso daqui antes, que eu indico muito, eu vou pedir para você pular, tá? Então, pule para esse minuto que tá aparecendo aqui em cima, que é a parte onde eu já dou a minha avaliação final, né? Minha nota final pro livro. E você não pega nenhum spoiler. Mas se você já leu e quer saber o spoiler, ou não leu e quer saber o spoiler e não tem problema com isso, que nem eu, não tenho problema com spoiler, vamos lá. Tem muita coisa para falar. Bom, quando tudo parece que vai dar certo, porque tem uma esperança ali de que alguma coisa boa vai acontecer, que os Foners começam a se distanciar e se agrupar todos em um lugar, aí a gente descobre o grande plot twist da história. Lembram quando eu falei pra vocês do A Dança da Morte? Se não me engano, foi no próprio Desencalhando. Foi no Desencalhando? No ano passado? Acho que não foi no ano passado que eu li esse livro. Enfim, quando eu fiz um vídeo falando só sobre a Dança da Morte, tinha um vilão que era o Randall Flagg, né? O mago feiticeiro do mal lá do livro que controlava as pessoas, né? Que induzia as pessoas a serem más em A Dança da Morte. Aqui em celular a gente vai ter uma coisa muito parecida. A gente vai ter um cara chamado Ragged Man, que a tradução literal seria tipo homem esfarrapado, né? Porque rag é tipo rasgado. Então, Ragged Man é o homem esfarrapado. Ele é o grande líder da seita dos Foners. Não se sabe se ele está contaminado com o celular ou se ele que criou essa onda de destruição, essa epidemia que virou uma pandemia de Foners. Mas ele começa a reunir todos os Foners em um lugar só. Ele começa a chamar eles, como se ele fosse o próprio Vecna e os Foners dos Demogorgons, que a gente tinha falado pra vocês. Ele começa a chamar todos os zumbis ali tecnológicos para perto dele, porque ele tem alguma coisa em mente. A gente não sabe o que. Ao longo do livro, muitas mortes vão acontecendo. E muitas mortes que eu digo personagens importantes, morrem, sim, morrem. O Stephen King não tem medo algum. Ele simplesmente vai lá e mata o personagem, tá? Isso acaba acontecendo. Pra quem não quiser ter a expectativa quebrada, eu já tô dizendo, ele mata personagem importante. E aí, quando tudo ia dar certo começa a dar errado, a gente tem uma cena que me fez lembrar de novo de A Dança da Morte, que foi lançado muito tempo antes, tá? A Dança da Morte é de 78, esse aqui é de 2007. 2006, perdão. O Clay, ele tem um sonho com o filho dele. E ele, se não me engano, sonha que o filho dele está sendo atacado por um Foner. E ele fica desesperado, ele fica pensando, meu Deus, eu tenho que acabar com isso, eu não posso deixar, porque meu filho vai morrer, ele tem outra cidade, mas eles vão pegar ele e tal. E aí ele bola um plano com o Tom para eles destruírem vários Foners. Então eles meio que montam uma grande armadilha com explosivos, com fogo, com tiro, com arma, com faca, com tudo. Atraem um monte de Foners para lá para dentro e explodem tudo e matam um monte de gente. Só que até esse ponto da história, a gente não sabe se os Foners eles já são outras pessoas, tipo, foi afetado, perdeu a memória, virou um zumbi e não vai mais ter volta. A gente não sabe disso. Ou se, tipo assim, ele foi afetado, mas se tu tirar a ligação do Ragged Man com ele, ele vai se tornar uma pessoa normal de novo, a gente não sabe disso, porque o King não deixa isso à mostra. Ele, tipo, sabe? Fica no teu entendimento. E aí eles matam muita gente, eles matam muitos zumbis tecnológicos, porque eles querem chegar no Ragged Man, eles querem atrair ele pra matar ele e acabar com isso de uma vez por todas. A batalha final acontece, né, a grande batalha, inclusive também muito parecido com o que aconteceu aqui em A Dança da Morte, com muita explosão, muita luz, muita coisa, muita sombra, muita destruição. E o final do livro, o que acontece? Sabe, mesmo eu que li o livro, por Kindle e por audiobook, que pesquisei a história do livro, que pesquisei enredo, que pesquisei avaliação no Scooby, opinião, né? Opinião não, resenha com opinião e spoilers no próprio Scooby, não sei o que aconteceu no final.
essa cara é de desespero, porque eu não tava esperando um final aberto nesse livro. Sim, vocês não ouviram errado, é um final aberto. Esse livro termina com um final que, tipo assim, ó, pode ter dado certo, podem ter matado o Ragged Man, podem ter libertado as pessoas todas do vírus do Foner, ou o Ragged Man pode ter pego todo mundo, matado todo mundo, e agora o mundo é dele, ele vai reconstruir da maneira dele, com os zumbis tecnológicos dele. E é isso. O King termina com o final aberto. Eu fiquei da cara quando eu descobri isso, quando eu li isso, né? Puto mesmo da cara, porque eu não tava esperando. Eu queria, tipo, ou uma desgraça ou uma coisa boa. Eu não queria pensar, né? Quando a gente lê um livro, a gente não quer pensar, a gente quer ler, né? Mas não. Final aberto, não sei o que aconteceu, se deu bom, se deu ruim. Não quero nem pensar também nisso, não quero imaginar. Eu quero ficar com esse final aberto na minha cabeça. E é isso. Não tem mais o que eu possa falar, porque o livro simplesmente tem esse tipo de final. Ou seja, não tem final. A nota final que eu dou pro livro Celular do Stephen King é 4 estrelas. Pelo motivo de vocês, né, que pularam para essa parte, não querem saber spoiler, eu não vou falar. Eu só vou dizer, tipo assim, se você viu, você sabe por que eu dei 4 estrelas. Foi exatamente por esse motivo, tá? Mas a leitura é muito boa, o livro é muito envolvente, tem muita cena boa, tem muita destruição, tem muito caos, tem morte de personagem importante. O King não tem medo disso, isso é muito bom. Tem um negócio da mente colmeia, tem um negócio do Ragged Man. É muito bom. É uma história muito boa que eu devia ter lido muito tempo antes. Eu devia ter lido quando eu retirei lá no ano passado esse livro na biblioteca da minha cidade. Mas que bom que deu tempinho de ler agora, no mês de abril, né? E abrir mais espaço para outros livros do King, que eu também tô com muita vontade de ler. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Celular foi uma leitura muito legal para mim, né? Porque ele faz exatamente essa brincadeira, né? Essa sátira, essa satirização. Ele faz essa sátira, né? Tem essa sátira sobre o uso excessivo dos celulares. Mesmo em 2006, quando o livro foi publicado, quando ele foi lançado, as pessoas ainda não eram tão viciadas em celular, né? As pessoas usavam o celular para ligar, para mandar mensagem, e era isso. Não tinha YouTube, não tinha Google, não tinha ChatGPT, não tinha... A gente não era dependente do celular. O celular era usado se tu precisasse falar com alguém. E era isso, entendeu? Se pá que as pessoas nem usavam o celular, elas só tinham o celular, né? E ele faz essa sátira, essa grande comédia ali em cima do uso excessivo do celular. Esse livro aqui, ele é muito recente, muito recente. Tanto que se tu lê o livro sem saber da época que ele se passa, tu pensa que tá acontecendo agora, que é tipo assim, uma pandemia em 2026 falando sobre celulares. Mas não, eles passam 20 anos antes disso, eles passam em 2006. Então é uma coisa muito doida, é uma leitura que eu gostei bastante e eu indico demais. É isso, o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui comigo. Eu gostei muito de falar sobre esse livro aqui pra vocês. Bora, 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 que tem muita coisa ainda. Tem alguns dias. Vai sair esse vídeo no dia 25. Tô vendo no meu calendário que tá ali do lado. No caso, ali do lado, vocês não estão vendo. Vai ser dia 25, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho mais 5 dias ainda pra realizar leituras extras, tá? Pretendo terminar aquele querido que tá aqui em cima e pelo menos ler mais um livro fino, né, curto, até o mês terminar. Mas é isso, gente. Obrigado por terem visto o vídeo até aqui comigo. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo, que vai ser o Lidos do mês e dos extras do mês de abril. Um abraço para vocês.